Olá, boa tarde! Tudo bem, pessoas fabulosas? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. O tema da nossa live é como lidar com pessoas maldosas e suas críticas construtivas. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já foi alvo de críticas construtivas, de pessoas maldosas? Já aconteceu com você de você estar assim em um dia feliz da vida, comemorando as suas conquistas, em paz consigo mesma, e aí do nada aparece aquela pessoa assim que te faz um comentário totalmente desnecessário e faz com que você se sinta para baixo, rapidamente, como se o seu humor mudasse. Você permite que aquela palavra daquela pessoa afete a sua autoestima, afete o seu bem-estar. Se você já passou por isso, que tipo de sentimento aflorou? O que você pensou? Você pensou assim, caramba, que pena, né? Você sentiu pena? Que pena dessa pessoa, poxa vida, não tá feliz com ela, não tá bem com ela, não sabe ver ninguém feliz, poxa, que triste. Foi isso? Ou você pensou assim, tô nem aí, eu nem ligo porque eu sei que é inveja. Você pensou assim? Ou talvez você tenha pensado da seguinte forma: poxa, tô tentando me segurar aqui, mas caramba, eu tô com muita raiva. Você ficou com muita raiva, você foi lá e respondeu na lata, revidou, bateu boca. Ou você simplesmente se retraiu, ficou mal com você mesma, deixou aquilo te afetar ao ponto de afetar sua autoestima, acabar com o seu dia e você não falou nada, você não se posicionou, você deixou pra lá, deixou aquilo mal resolvido. O que você fez? Pra quem não me conhece, eu me chamo Helen Kitty, sou coach e mentora de alta performance feminina e eu tô aqui para ajudar vocês a se superarem os resquícios da codependência, que está relacionado a baixa autoestima, necessidade de autoafirmação, as tolices da vida, e a partir dessa superação, despertar a fabulosidade, ou seja, se tornar uma pessoa de alta performance, uma pessoa que funciona de forma otimizada na sociedade, uma pessoa que tem paz consigo mesma, uma pessoa que acredita no seu potencial e que, obviamente, por estar bem consigo, acaba sendo luz onde quer que vá. Eu sempre falo para as minhas alunas a seguinte frase, eu gosto que elas guardem no coração delas, na mente delas: pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas fabulosas iluminam o mundo. Então a minha missão aqui é despertar a mulher fabulosa que existe em você, ou o homem fabuloso que existe em você, se você que está me assistindo é homem. Essa é a minha missão, despertar o seu melhor, despertar aquilo que você tem de melhor para que você possa cumprir o seu propósito aqui na Terra, que é ser bênção para a humanidade. É você agregar valor no seu trabalho, no seu lar, entre os seus amigos, agregar valor através dos seus dons e talentos natos, através da sua luz, da sua energia. Essa é a minha missão. Então vamos lá, olha aqui, a Cíntia já falou: tem gente que fere por prazer, eu me sinto injustiçada, mas Deus é maior. Olha, esse sentimento aqui de se sentir injustiçada, normalmente é esse sentimento que aflora em mim, me sinto injustiçada. E houve um período da minha vida, antes da minha superação, obviamente, antes de eu despertar a minha máxima fabulosidade, eu permitia que essa sensação de eu estou sendo injustiçada ferrasse com a minha autoestima, sabia? Ferrava com a minha autoestima. Eu ficava mal. Eu não ficava mal um dia, eu ficava mal vários dias, porque eu não era uma pessoa bem comigo. Eu sou uma ex-codependente, então a codependência, ela traz vários sentimentos pra gente que fazem com que nós estejamos o tempo todo nos sentindo a pior bolacha do pacote, sabe? A pior bolacha do pacote. Ainda era assim. Eu me sentia muito pra baixo, eu vivia me comparando com as outras pessoas, eu não tinha confiança no meu potencial, eu era uma pessoa muito esforçada. As coisas que eu fazia, elas davam certo, eu me destacava nas coisas, mas era às custas de muito esforço, sabe? Era muito esforço mesmo. Não era aquela coisa leve. Então,
eu tava sempre me comparando, sempre me colocando pra baixo. Eu não acreditava que eu era merecedora de tudo que eu conquistava. Era sempre aquela coisa ruim. Então, assim, moral da história. Tanto a pessoa que critica, tanto a pessoa que fofoca, a pessoa que fala com maldade é uma pessoa que precisa de superação, quanto quem se permite atingir. Entende? Se você se percebe sendo uma pessoa que se deixa atingir seriamente por qualquer coisa que as pessoas falem de você, você traz pro lado pessoal e você se atinge e você fica mal por dias. Você tá precisando de autoconhecimento para entender quais são os seus pontos fortes e aprender a se colocar em situações favoráveis aos seus pontos fortes. Você tá precisando desenvolver também resiliência. Você tá precisando desenvolver autorregulação. Então tem várias coisas que você está precisando desenvolver. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é importante. É muito importante, porque quanto mais você se conhece e quanto mais você desenvolve competências pessoais, como a autoestima, o senso de autoeficácia, a resiliência, mais forte você se torna emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Sim, fisicamente também, porque quando nós estamos bem conosco, quando nós estamos sentindo paz, nós temos ânimo para nos cuidar fisicamente. Frequentar uma academia, se alimentar de forma equilibrada, o nosso lazer é um lazer equilibrado, a gente não fica mais aquela vida louca, sabe? Todo o excesso é problemático. Se você tem na sua vida algo que você, quando faz, você faz com excesso, ou come demais, ou se exercita demais, ou quando sai é daquela que parece que o mundo vai acabar, você tem que procurar avaliar como é que você tá, como é que tá a sua autoestima, seu senso de autoeficácia, como é que está o seu eu, tá? Como é que tá o seu ego? As pessoas costumam demonizar o ego, né? Mas o ego não é do mal, não, gente. O ego é uma coisa importante. O ego está relacionado à nossa identidade, ao nosso eu. Entende? O nosso eu, pessoa. Só que assim, ele tem uma função. A função do ego é essa, nos ajudar a entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que nos empodera, o que nos enfraquece, o que nos faz bem, o que nos faz mal, quais são os valores que fazem com que a gente se energize. Sabe? O ego, ele tem a função dele. Acontece que quando o ego sai do lugar dele, quando você não coloca o seu ego no lugar dele para que ele cumpra apenas a função dele, ele faz a festa. Ele fica aí querendo atenção o tempo todo. Quando as pessoas não dão atenção, quando você não se sente amada, você já começa a se sentir inferior. Se uma pessoa não demonstra gratidão por algo que você fez para ela, você se sente atingida, você se sente desvalorizada. Então, gente, hoje o que eu preciso deixar aqui para vocês, para que vocês reflitam, é como é que tá o seu ego? Ele tá cumprindo o papel dele na sua vida? Você tá conseguindo domá-lo, deixá-lo no lugar dele? Ou você tá permitindo que ele faça a festa na sua vida? Quando o ego está fazendo a festa na nossa vida, quando ele está saindo do canto dele, é aí que nós nos tornamos ou vítimas ou algozes. Quando você está no papel de vítima, tudo te atinge. E eu não tô falando daquela coisa de você se atingir que é normal, né? É normal, pô, se eu ficar sabendo que alguém falou mal de mim, é normal que eu fique triste um pouco. Poxa, não esperava que a fulana falasse isso de mim. Poxa, eu não mereço isso. Aí vem aquela sensação de se sentir injustiçada, né? Ok, tu fica ali, tu faz aquela... Tem aquele teu momento ali, mas tu não alimenta. Tu só vai alimentar se tu não estiver com a tua autoestima, a tua autoconfiança firmadas, sabe? Se você não estiver bem com você, se você não souber verdadeiramente quem você é na fila do pão, se você tiver dúvidas quanto à sua identidade, quanto aos seus valores, quanto a quem você é nessa terra, aí é que você alimenta, você se coloca nesse papel de vítima, de coitadinha e se retrai. Ou então você se coloca no papel de uma pessoa que vai lá e quer chutar o pau da barraca e quer tomar satisfação. Isso também não é positivo. Tá, Helen, ok, mas então vou deixar que as pessoas façam o que elas quiserem comigo?
Elas vão falar mal de mim, elas vão denegrir a minha imagem, eu vou permitir isso? Não, você não vai permitir. Então aí já entra um outro ponto que eu quero aqui esclarecer para você. Nós precisamos sim nos posicionar, tá bom? O mal, ele vence quando o bem se cala. Anota isso aí no teu caderno da superação. O mal vence quando o bem se cala. Então, nós temos sim que nos posicionar. Mas não é diante de qualquer coisa. Não é diante de qualquer palavra, de qualquer situação, não. Nós temos que ter sabedoria, discernimento, entendimento para saber quando é que vale a pena nós irmos lá e nos posicionar. E quando formos, fazer isso de uma forma assertiva. Não, essa pessoa passou dos limites. Eu também não vou tolerar que a pessoa venha denegrir a minha imagem. Isso está errado. Passou dos limites. O que você tem que fazer? Se posiciona. Vai resolver. Mas faz isso de forma assertiva. Você não precisa devolver na mesma moeda. Você não precisa se rebaixar. Você não precisa fazer barraco. Você não precisa fazer confusão, não. Quando você faz isso, você perde a sua razão. Então, continue com a sua razão. E tome as providências necessárias. Se for o caso de você registrar um BO, beleza, faz isso. Procura teus direitos. Dependendo, cada caso é um caso. Mas tem situações que você simplesmente tem que deixar pra lá. Sabe? Deixar pra lá mesmo. Mas não deixar pra lá se amargurando, se angustiando. Porque se você guarda a mágoa e você fica se angustiando, isso vai te fazer muito mal. Vai atrapalhar o teu foco nos teus objetivos. Você vai se angustiar, você vai ficar triste, você vai ficar lembrando daquilo o tempo todo e vai atrapalhar o foco. Ao invés de você ficar colocando as suas energias naquilo que você tem para fazer, para alcançar os seus objetivos, no seu autocuidado, nas coisas boas da vida, você vai ficar ali o tempo todo, lembrando daquela situação, ruminando e, quem sabe, até se angustiando e acabar indo para uma depressão. Então, não permita isso. É saber se posicionar. Primeiro, saber diferenciar. Quando é que eu devo me posicionar? Quando é que eu devo deixar para lá? Quando eu decidi deixar pra lá, eu tenho que entender, a pessoa não tá bem com ela, é uma pessoa ferida, é uma pessoa, poxa vida, não é sobre ter pena, tá? Pena também não é legal. Ficar com pena das outras pessoas não é legal. Tenha compaixão, tenha empatia. Lembre-se, pessoas feridas ferem pessoas. Poxa, essa pessoa não tá bem com ela. Eu aposto que nem é isso que ela pensa. Talvez ela esteja se ressentindo. Sim, talvez seja um pouco de inveja. Quando a pessoa não tá bem com ela sente inveja. Ela se ressente de ver as pessoas conquistando aquilo que ela não tem coragem de ir buscar para a vida dela. Ela se ressente quando ela vê as pessoas sendo felizes, sendo que ela não tá bem com ela. Mas não é por mal, entende? Ela não tá sabendo lidar com aquela situação. Então, não é sobre sentir pena, é sobre sentir empatia, compaixão. E se o que aquela pessoa está falando não vai te prejudicar seriamente, deixa pra lá, entrega na mão de Deus. E quando for se posicionar, procura saber, não, passou dos limites, essa pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo, é maldosa mesmo, não é uma coisa de não estar bem com ela, está precisando de ajuda, é maldade mesmo, porque existem, né? Infelizmente, existem pessoas realmente maldosas. Porém, até essas pessoas maldosas, elas ferem porque elas foram feridas. Elas têm consciência que elas foram feridas e elas têm consciência do que elas fazem para as outras pessoas. E aí já é uma coisa mais profunda que não cabe eu falar aqui, que não vai dar tempo de falar, tá? Mas está relacionada a coisas muito mais profundas. A pessoa foi muito ferida, a pessoa cresceu cheia de problemas com ela mesma, não se ama, não acredita no próprio potencial, acha que para conquistar as coisas vai ter que estar sempre pisando nas outras pessoas, porque ela é insegura, porque ela não, enfim, não acredita em si mesma. Então ela foi ferida, tem consciência de que foi ferida, nutre raiva, e aí esse tipo de pessoa acaba ferindo outras pessoas de forma proposital. Então quando isso acontece, você tem que saber se posicionar. Esse é um ponto.
Outra coisa que acontece quando nós não estamos bem conosco, agora falando um pouquinho das pessoas que ferem, das pessoas que fazem críticas maldosas, olha só, lembre-se que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Lembra disso sempre, isso vai te ajudar a ficar bem. Isso vai te ajudar a tomar boas decisões. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. E aí eu tenho uma outra frase que ilustra bem o que eu tô falando para você agora. A frase diz assim: ame as pessoas, revolte-se contra comportamentos inadequados. Ame as pessoas, revolte-se contra comportamentos inadequados. É o comportamento da pessoa que é errado. É a forma como ela age que é errado. Não é ela. Entende? Não joga o problema para a pessoa. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. É o comportamento. São hábitos autodestrutivos que a pessoa carrega com ela. Todos esses hábitos ela adquiriu no decorrer da vida por causa das crenças que ela tem a respeito dela, a respeito do mundo. Está relacionado à mentalidade. Mentalidade. A nossa mentalidade, ela se forma a partir também do entendimento que nós temos de quem somos. Autoestima, autoconfiança. Cresci em um lar harmonioso, onde eu me sentia amada, protegida, respeitada. Entende? Está muito relacionado. É por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla aqui com vocês. Eu bato nessa tecla. Faz parte da minha missão conscientizar. Conscientizar as mulheres. Conscientizar as mães. Conscientizar vocês que nós, mães, precisamos estar disponíveis emocionalmente para os nossos filhos. Nós precisamos saber escolher os homens com os quais nós faremos os nossos filhos, né? Com os quais nós colocaremos filhos no mundo. Infelizmente, muitas de nós crescemos na codependência, nós crescemos debaixo do estigma da rejeição, então a nossa luta era sempre autoafirmação, querendo buscar, suprir as nossas carências, e nós metemos os pés pelas mãos. Mas ainda assim eu quero te dizer uma coisa: nada acontece sem que Deus permita, sabia? Ninguém entra na nossa vida por acaso. Todas as pessoas que passaram pela nossa vida, todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, foi com a permissão de Deus, porque nada acontece sem que Ele permita. Até quando nós estávamos ali fazendo escolhas equivocadas, metendo os pés pelas mãos, fazendo bobagem, Deus estava ali, ó, orquestrando a nossa vida e nos entregando oportunidades de aprendizado, oportunidades de evolução, oportunidades para a gente enxergar aquilo que a gente precisava enxergar, entende? Então, também não é sobre ficar, ai, poxa vida, eu cresci em um lar desarmonioso, poxa vida, eu não tive sorte, poxa vida. Não, tá bom? É foco na solução. É importante a gente ter consciência do porquê que nós crescemos nos sentindo mal conosco, deixando as pessoas nos atingirem, nos permitindo ficarmos fracas por causa de fofoca, de crítica, nos importando o tempo todo com o que as outras pessoas iam falar ou pensar a nosso respeito. É importante a gente criar consciência do porquê que a gente se sente assim. Mas a gente cria essa consciência e foca na solução. Foca na solução. O primeiro passo para solucionar isso é olhar para o nosso passado com um olhar de gratidão, enxergar as oportunidades de aprendizado, louvar a Deus pelos aprendizados que conseguimos ter, pedir a Ele novas oportunidades para aprendermos aquilo que ainda não conseguimos aprender. E assim caminha a humanidade, evolução constante, tá? Então assim, não pense que eu vim fazer essa live aqui para falar mal dos que falam mal. Não pense que eu vim fazer essa live aqui para dizer essas pessoas que criticam, que fazem comentários maldosos, essas pessoas são más, essas pessoas... Não! Eu vim aqui para dizer para você uma coisa. Você precisa estar bem com você, em paz, feliz, satisfeita com quem você é, grata pelo que você tem e, óbvio,
disposta a fazer o que precisa ser feito para conquistar aquilo que você deseja conquistar. Porque se você estiver bem com você, se você estiver em paz com você, se você estiver priorizando seu autocuidado, sua conexão com o Criador, priorizando realizar os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, você não vai mais se deixar atingir. Você não vai mais ficar mal. Quer dizer, você vai ficar triste por um momento, você vai ter aquele momentinho ali, mas você não vai alimentar. Sabe por quê? Você vai dizer pra si mesma: eu tenho mais o que fazer. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso, não. Entende? É isso que você tem que fazer. Focar na solução. E se por um acaso, olha só, se por um acaso, você que tá aqui me assistindo, você é uma pessoa que sente necessidade de criticar, de apontar defeitos nas outras pessoas. Quando você vê uma postagem que você não concorda, você vai lá e solta o seu veneno. Se você que está aqui me assistindo, você é essa pessoa que tem esse ímpeto, essa necessidade inconsciente de ferir as outras pessoas, eu quero dizer para você que você não tem que aceitar isso na sua vida. Não se permita mais ser usada pelo mal. Você sabia que o mal, ele está o tempo todo procurando pessoas que estão mal consigo mesmas para usar, para atingir aquelas pessoas que ele enxerga potencial? É assim que o mal atua, sabia? É dessa forma que o mal atua. Ele procura por aquelas pessoas que não estão bem consigo, que não estão em paz consigo, para usá-las e atingir, ferir aquelas pessoas que estão procurando evolução. É por isso que existe, né? Vocês estão escutando os gritinhos do Nicolas? Nicolas não, olha, do Liam, os gritinhos do Liam. Então, gente, é isso. Se você é uma pessoa que você ainda se percebe se ressentindo quando você vê alguém feliz, se você é aquela pessoa que quando vê, por exemplo, uma postagem no Instagram, na internet, de um casal que tá ali, mostrando que eles sentem um pelo outro, se você se ressente, ou se você fica na sua mente, isso é tudo mentira, olha, é tudo papo, isso aí não é verdade não. Se você é esse tipo de pessoa, não aceite isso na sua vida, tá bom? Você tem potencial sim para conquistar também tudo aquilo que você deseja. Tudo que você precisa para conquistar o que você deseja está dentro de você. Deus já te deu, você só precisa acessar. Parar de deixar que o mal te use para fofoca, para maledicência, para tolice. Parar de permitir que o mal te use para ir lá escrever coisas que vão magoar as outras pessoas. Falar, espalhar fofoca. Você ouve uma coisa aqui, espalha ali. Não faça mais isso não. Busque a sua conexão com o Criador. Pede para Ele: Senhor, limpa meu coração. Pai, limpa o meu coração. Tira de dentro de mim essa ira, essa angústia. Tira de mim essa inveja. Tira de mim, Senhor, essas atitudes que eu tenho, que eu nem sei porque eu tenho. Sabe, às vezes a pessoa nem sabe porque ela faz isso. É tudo inconsciente. É do inconsciente, sabe? Olha só, presta bastante atenção. Estando você consciente ou não daquilo que você faz, você está plantando. E tudo aquilo que você planta, você vai colher. Não tem como fugir disso. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, pense bastante. Sempre que você sentir o ímpeto, aquela necessidade de criticar, de deixar um comentário maldoso, de falar assim: ah, mas eu não tô criticando, eu tô só falando. Peraí, te pergunta, qual é a motivação do meu coração? Por que eu quero falar isso? Por que eu quero escrever isso? Eu realmente estou querendo ajudar essa pessoa? Eu realmente estou me importando com o bem comum? Ou será que é do meu ego? Será que eu sou uma pessoa ferida e quero ferir as outras pessoas? Será que eu tô com inveja? Você tem que começar a olhar para dentro de você e se perceber. Porque as nossas melhorias, como seres humanos, elas só acontecem a partir da conscientização. Enquanto você vive no auto-engano, achando que não é culpa sua, as coisas que dão errado na sua vida não são culpa sua, é culpa do governo,
É culpa do seu marido, do seu namorado, é culpa dos seus irmãos, é culpa dos seus pais que não te deram um lar harmonioso, é culpa dos seus amigos que são falsos. Enquanto você estiver aí no seu auto-engano, nada vai dar certo. Porque mente dividida não evolui. Anota no teu caderno da superação. Mente dividida não evolui. Você quer coisas boas, mas a sua mente está para o mal. Você fala que quer coisas boas, mas ao mesmo tempo você profere coisas negativas sobre você mesmo e sobre as outras pessoas. Sua mente está dividida, você não vai evoluir. Entenda que o universo não é aleatório, tá? Outra coisa que eu costumo ensinar para as minhas alunas de alta performance é que o universo não é aleatório, não é a casa da mãe Joana. Existem leis instituídas por um Deus que é maravilhoso, poderoso, misericordioso e justo, tá? O nosso Deus, ele deixou leis. Você quer conhecer essas leis? Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Comece estudando as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ore, peça para Deus lhe mostrar. Senhor, me mostra quais são os princípios do sucesso. Quais são os princípios para eu ter uma vida feliz aqui na Terra? Me mostre. E aí você pega a Bíblia. Não precisa você ir procurar outros livros, não. Não estou dizendo que você não pode. Você pode. Eu gosto muito eu sou muito curiosa, sabe? Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de entender das coisas. Eu me defino como uma buscadora. Eu sou uma buscadora. Eu amo saber as coisas. Eu quero saber, eu quero entender. Por exemplo, em se tratando aqui do que a gente está falando sobre espiritualidade, né, que eu falei para você ir procurar na Bíblia, eu tenho sede de saber o que Deus quer de nós verdadeiramente. Eu tenho sede de entender quais são os princípios dele, o que ele quer, o que ele espera de fato. Eu tenho sede. É por isso que todos os dias vocês me veem aqui. Eu posto às vezes. Vocês me veem lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia. Estudando também livros de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito, faz parte do meu trabalho, né? Eu sou coach, meu nicho é desenvolvimento pessoal, ou seja, é vida, pessoas. Então eu estudo muito isso. E por estudar muito isso, eu posso dizer para vocês, tá tudo na Bíblia. Vocês não têm ideia da felicidade que eu senti quando eu descobri que estava tudo na Bíblia, porque eu conflitava muito a minha mente, sabe? Eu sempre gostei muito de ler sobre o poder do pensamento, lei da atração, o segredo, essas coisas aí que falam das leis do universo. Eu gosto muito de entender sobre isso. Então conflitava, eu ficava me perguntando às vezes, como assim universo? O que é o universo? As pessoas que falam isso aqui falam do universo, mas o que criou o universo foi Deus. Só quem pode me dar aquilo que eu busco, só quem pode me dar essa paz é Deus. Então eu ficava conflitada, sabe? Mas aí o que eu fiz? Fui buscar respostas. Então eu encontrei na Bíblia. Então estude a Bíblia. Estude as parábolas de Jesus. A regra de ouro que eu sempre falo para vocês aqui, eu sempre falo, regra de ouro na veia. Faça para as outras pessoas somente aquilo que você gostaria que fizesse para você. A regra de ouro eu aprendi com Napoleão Hill, no livro A Lei do Triunfo. Mas eu encontrei um versículo bíblico que embasa a regra de ouro. Vocês sabiam? Existe um versículo bíblico que embasa a regra de ouro. Ou seja, Napoleão Hill leu a Bíblia, pegou aquele insight lá e deu um nome. Por que ele deu outro nome? Não sei, né? Às vezes a gente dá nome para as coisas, né? A gente não cria bordão. Eu não tenho meus bordões. Foca no que edifica, faz o que precisa ser feito, regra de ouro na veia, tira o foco de relacionamento amoroso, foca em ficar rica. Então assim, as pessoas criam bordões, criam formas de explicar, de ensinar. O Napoleão Hill ensina no livro A Lei do Triunfo, ele ensina, na verdade, ele ensina, se eu não me engano, são 16 princípios para o sucesso. E um deles é a regra de ouro. Fazer às outras pessoas somente aquilo que você gostaria que fizessem para você se estivessem no seu lugar. E lá na Bíblia, Mateus 7,12, lembrei. Mateus 7,12. Jesus falando, Jesus ensinando, ele diz: fazei aos outros somente aquilo que você gostaria que fizesse a você. Não com essas palavras exatamente, existem várias versões. Mas ele está querendo dizer isso. Inclusive, tem também uma passagem bíblica onde alguém pergunta de Jesus: mestre,
Qual é o maior mandamento de todos? E Jesus fala assim: ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Aqui, dependendo de várias versões, tem Senhor, né? O nosso Deus é um. Então, aí ele diz, esse é o principal mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele fala, e o segundo maior desses é amar ao próximo como a ti mesmo. Não exatamente com essas palavras, tá? Procure, vá ler, procure várias versões. Pode ter palavra diferente, pode ter maneira de falar diferente, mas o contexto, se você for analisar e se você pedir discernimento de Deus, você vai entender. Tá? Existem leis, existem várias leis que você vai encontrar lá na Bíblia. Eu chamo de as leis do sucesso, mas são princípios. Princípios que Deus deixou para nós como ensinamento, para que nós pudéssemos viver a vida abundante que Ele deseja para nós. Ele não nos fez para o sofrimento. Ele não nos fez para a dor. Ele não nos fez para a escassez. Ele não nos fez para isso. Ele nos fez para vivermos o melhor dessa terra. Para termos paz, para sermos prósperos. E Ele deixou os ensinamentos. É só você buscar. Tá bom? Tem também um ensinamento que está muito relacionado com o que a lei da atração ensina, que é assim, semelhante atrai semelhante. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou bem comigo, eu tenho uma energia positiva, eu tenho bons pensamentos, eu estou em paz comigo, eu vou atrair pessoas que têm essa mesma energia, essa mesma sintonia. Do contrário, se eu não estou bem comigo, se eu não me amo como eu deveria, se eu tenho uma péssima autoestima, a energia que eu estou emanando, ela é negativa. Então eu vou atrair pessoas que têm afinidade com essa energia que eu estou passando. E eu posso ser uma pessoa altruísta, que gosta de ajudar as outras pessoas, eu posso ser uma pessoa legal com todo mundo, eu posso ser uma pessoa honesta, verdadeira, que faz as coisas com ética e moral, mas se ainda assim eu não estiver bem comigo, a energia que eu estou emanando ainda é negativa. Então, os semelhantes que eu vou atrair para minha vida estão relacionados com essa energia. Entende? Então é por isso que não basta ser uma pessoa que faz o bem para todo mundo. Não basta. Tem que ver a motivação por trás. Não pode ser para suprir carências. Você não pode fazer o bem para as outras pessoas porque você quer ser reconhecida como uma pessoa boa. Porque você quer que as pessoas sejam gratas. Porque você quer que elas te amem, que elas não te abandonem. Tudo bem, todo mundo quer ser amado. Mas aí você está agindo para suprir carência. Então isso não é positivo. Teria muitas coisas para falar para vocês sobre isso, gente. Mas, para sintetizar o assunto do que eu vim falar hoje para você, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas fabulosas iluminam o mundo. Então, escolha ser uma pessoa fabulosa. Confiante, focada, determinada, comprometida com o bem comum. Faça o certo simplesmente porque é certo. Siga a regra de ouro na veia. Sempre que você se sentir tentada a fazer um comentário, seja pessoalmente ou seja aqui na internet, teclando, se pergunte por que eu quero fazer esse comentário. A motivação é embasada no bem comum? É positiva? A gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com aquilo que a gente fala. Semeie coisas boas, porque tudo aquilo que você plantar, de certeza, tá? De toda certeza, quer você acredite ou não, você vai colher. Eu espero do fundo do meu coração, estar contribuindo com a sua superação e com o alcance do seu sucesso. Beijo, tchau, fiquem com Deus.